a mais um episódio do Pod Pop Ferrou. E no episódio de hoje nós temos um ex-atleta de vôlei e hoje ele é um dos maiores cantores sertanejos aqui da região. Seja bem-vindo ao Pod Pop Ferrou, Cristiano Barreto. Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí que vai ser massa. Vamos lá então. Então, pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar lá bem do início mesmo, antes da sua carreira de cantor, como jogador de vôlei, como que começou o seu interesse pelo esporte, como que você entrou aí no vôlei? Então, né, na verdade, eu era do futebol, né? Então, desde criança eu já jogava futebol, o dia inteiro na rua e tal. E aí na escola, na quarta série, eu tinha um amigo que ele estudava comigo desde o maternal, então a gente era muito amigo. E aí faltava uma pessoa para dar o time do vôlei lá, que era o mini vôlei que ia ter. E ninguém queria jogar e tal. E ele falou, Cris, vamos jogar com a gente. Eu falei, pô, eu sou do futebol, não sou do vôlei e tal. E aí eu fui e falei, eu vou. Daí quando nós fomos, eu sou muito competitivo, sabe? E aí nós ganhamos e tal. E o professor da nossa escola, da educação física, era o professor Alexandre. E ele era o professor do Taubaté. Do vôlei Taubaté. Então, quando eu fui jogar esse mini vôlei, tipo, ele falou, agora a gente eu dou treino lá pro Taubaté, vocês estão convidados para irem e tal. E aí eu falei, eu acho que eu vou. Eu fiquei jogando futebol e vôlei. E aí teve um dia que, no sábado, assim, eu tinha um jogo de vôlei e de futebol no mesmo horário. Daí meu pai falou assim, filho, você tem que escolher, porque não dá para fazer os dois. Você, né, assim, até dá para você conciliar, mas tá vendo hoje, o que você vai escolher? Eu falei, pô, pai, até que jogo bem futebol, mas... eu acho que o vôlei é meio que novidade e eu acho que tem mais chance de dar certo, porque eu já queria ser atleta, vamos dizer assim, sabe? Quando você gosta eu queria ser atleta, ou de futebol, ou de alguma coisa. E aí eu fui, nós começamos a treinar no Taubaté e aí as coisas começaram já, desde aí, então eu já estava no Taubaté, entendeu? Então a gente começou a jogar alguns jogos aqui da Livovale, que daí era contra Ubatuba, São José, e eu sempre ali muito dedicado, eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicado, sabe? E aí quando as coisas foram acontecendo, daí... comecei a jogar, e aí com 15 anos eu recebi uma proposta para ir para São José, que a gente jogava contra, e São José já jogava Campeonato Paulista, outros campeonatos. Eles já tinham me chamado antes, só que eu era muito novo, aí meus pais, tipo, o meu treinador falou que eu era muito novo, não tava na hora ainda, aí com 15 anos eu fui para São José, morei lá, fiquei 3 anos lá, e aí depois disso, né, dei início na carreira profissional. Então, assim, o vôlei começou por um acaso, mas acabou sendo, assim, minha maior paixão por muito tempo, onde eu via que eu poderia me tornar um atleta profissional e viver do esporte, sabe? Porque, assim, meus pais são comerciantes e eu nunca tive, assim, esse de trabalhar em fábrica, essas coisas. Então, eu vi no esporte algo que eu falei, não, eu sou do esporte, eu vou ser do esporte. A sua chance de não trabalhar Exatamente, em fábrica. Porque meus pais não vinham disso. Então, assim, alguns amigos já tinham pais que trabalhavam nas fábricas, então eles já vinham, tipo, vou trabalhar na fábrica, fazer Senai, e eu não tinha isso, meus pais eram comerciantes. E eu falei, não, cara, e aí, no vôlei foi uma oportunidade, porque a gente já estava no Taubaté, então a gente já começou a jogar alguns campeonatos, e eu era levantador, então eu já comecei a me destacar como levantador, sendo o melhor levantador do campeonato, vários prêmios individuais, a gente foi campeão, eu era capitão do time, então assim, esse meu jeito de sei lá, de falar pra todo mundo, gente, vamos jogar junto, vamos ganhar, eu quero de ser muito competitivo, acho que foi aí que começou mesmo e que, graças a Deus, deu tudo certo, né? E em que fase, assim, da sua carreira como atleta que você viu ali o gostinho pela música ali? Então, quando eu jogava em São José em 2009, né? 2011, 2010. Eu sempre no vôlei tem uma galera que toca, que canta, que toca piano, porque a gente viaja muito e, assim, às vezes a gente fica alojado em escolas e sempre tem essa resenha, sabe? Tipo, de pegar o violão e ficar conversando e tal. E aí, quando eu jogava em São José, tinha uns 5 caras que tocavam violão. Eu falei, caramba, cara, eu queria aprender, mó massa, né? E aí eu fui, e aí ganhei um violão, com uma semana eu já tava tocando uma música, porque eu sou muito dedicado, se eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer... E autodidata, né? É um negócio muito louco. E aí um amigo meu, que até, ele é filho tem a banda Palace? Sei. Ele é filho do Tical, que é o cantor da banda Palace, que é o B, eu joguei com ele lá. E ele tocava bateria, baixo, guitarra, violão, e ele me passou algumas coisas, ele falou, Cris, essas notas aqui, você consegue tocar essa música, essa não é... Então eu fazia 3 acordes e eu tocava várias músicas, tipo, sem saber mesmo, mas eu ficava lá, sabe? Então aí foi que eu falei, pô, a música também...
tipo, querendo ou não, fazia parte de mim, assim, nas nossas viagens. Tipo, eu que puxava a galera cantando, quando a gente era campeão, me batendo, sabe assim, comemoração. Essa comemoração. Até na escola, minha mãe brinca hoje que as minhas reclamações de escola nunca foi, assim, de bagunça e tal, mas foi de ficar assoviando, de ficar fazendo barulho, de ficar cantando de alguma forma. Então, eu sempre tive esse lado musical, assim, um pouco forte, sabe? E aí, quando eu comecei a tocar violão, que foi mais ou menos 2010, 2011... foi que deu início. Aí, porque todo time que eu jogava, o violão tava nas minhas malas, entendeu? Então, assim, todo lugar que eu ia, o violão tava comigo. Então, Cris, vai lá, leva o violão. Cris, leva o violão. E aí foi, pô, que música você gosta de tocar? Que música você gosta de cantar? Aí eu fui perguntando pra todo mundo. E aí eu fui aumentando esse meu repertório e tocando bastante coisas que todo mundo gostava, sabe? Então, assim, foi meio que o vôlei como principal e a música meio que um lazer, sabe? E como é que foi essa transição para você sair do vôlei e falar, não, agora eu vou ser cantor? Então, né, eu comecei a jogar vôlei com 10 anos, e aí o meu maior sonho era jogar mesmo profissionalmente num time grande, né, sei lá, sonhava com uma seleção brasileira, algo do tipo. E aí eu tava jogando em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2014, e aí quando eu recebi a proposta para voltar pro Taubaté, e o time do Taubaté eram os caras da seleção toda, assim, né? Então, quando eu recebi a proposta, eu fiquei muito surpreso, porque eu sou de Taubaté, então eu sou taubatiano. Pro projeto, era muito interessante ter um taubatiano, né, representando ali Taubaté, jogando junto. Então, pra mim, assim, eu falei, cara, a oportunidade da minha vida chegou, muito obrigado, Deus. E aí a gente fica, né, nessas conversas com Deus, falou, quando vai chegar a minha hora? E aí eu tava lá, tocou meu telefone e tal, e chegou. E aí, cara, quando eu me apresentei, né, com o time, tinha o Dante, tinha o Lipe, tinha o Sidão, a nata do voleibol, o Lorena, o Thiago Alves, o Maurício Souza. Então, jogadores que eu via na TV, o levantador, o Rafa, eu era levantador. O Rafa, eu via vídeo dele pra me inspirar nele ali, e aí quando eu chego no Taubaté, o Rafa lá, sabe? E aí foi muito massa quando eu cheguei, assim, eles me pegaram, porque eu tinha 21 anos, né, assim, realizando sonhos, jogando em time grande mesmo, né, com toda uma estrutura que eu nunca tinha vivido antes, né, daí a gente ficava só em hotel massa, sabe, essa coisa de uniforme, que a gente ganhava malas de uniforme, né, os outros times que eu passava era ali 3 camisetas de treino, aquela coisa meio que, né, e aí eu tipo, meio que entre aspas, eu realizei o meu maior sonho, né, de criança, que era jogar num time grande e fazer parte de tudo aquilo ali. Porém, como eu joguei nesse último ano eram 7 da seleção e 8 que não era. Então, só que acontece, quando você joga em time grande e tal, o holofote ou tudo é só para os caras os maiores. E aí, eu senti que tudo que eu fazia, eu sou muito dedicado, eu sou um cara que eu tenho paciência, eu não quero as coisas para ontem, eu sei que demora um tempo para a gente amadurecer. E eu falei, é minha oportunidade, então eu vou fazer tudo que eu puder. E aí Deus foi preparando para mim, tanto é que no primeiro jogo do Campeonato Paulista, o Rafa foi para a seleção, que era levantador principal. O segundo levantador, o Pedro, ele deu um estiramento na panturrilha num dia anterior do jogo. Então, eu era o terceiro levantador, eu que joguei o jogo. Só que eu não tinha treinado nenhum dia com o time principal. Então, você imagina para um menino novo, né? Aquela coisa, que é o ginásio lotado, um time grande. E aí eu falei, não, minha oportunidade. E assim, quando a gente é atleta, a gente fica nervoso, fica tudo. Mas quando você entra pra jogar, meio que você entra ali, né? Você não vê nada e tal. Eu falei, não, só tô concentrado pra fazer o melhor jogo da minha vida e tal. E eu joguei bem, só que nós perdemos pra São Bernardo. E assim, foi um dia que deu tudo certo pra São Bernardo. E a gente atacava, batia no pé deles e subia. Aquela coisa, sabe, que não dá nada certo. Eu falava assim, Deus, me ajuda, eu preciso ganhar esse jogo. E assim, joguei super bem. Aí até o Lorena, eu tava jogando e o Lorena rodando todas as minhas bolas. Ele falou, Cris, levanta pra mim só, porque eu que tô rodando, os outros não tá rodando. Eu falei, Lorena, como que eu não vou levantar pro Dante? Então eu colocava uma pro Dante e tal, ficava nessa loucura tentando fazer todo mundo jogar, mas eu não tinha treinado com eles. Até que, beleza, perdemos o jogo, foi massa. Aí o treinador falou, Cris, parabéns, você jogou super bem, você fez sua parte, tal. Falei, não, tranquilo, amanhã folga, depois a gente vai, vou treinar com o time principal. Né, vou treinar com o time, agora eu vou melhorar e nós vamos ganhar. O que aconteceu? No dia seguinte, eles contrataram outro levantador mais velho. E aí eu falei, cara, sabe aquele balde de água fria, assim? E eu falei, cara, beleza, vou seguir trabalhando. Pô, era o meu maior sonho que eu tava realizando, jogando com todo mundo. E o pessoal do time me pegou, assim, a comissão técnica, eles pensavam mesmo só nos caras ali que fazia tudo girar, mas o pessoal do time, o Dante, o Rafa, o Lorena, me pegaram, assim, como
tipo, o irmão mais novo ali, vamos dizer. Então, Cris, precisava ir, não sei... apoio, se precisava, eles estavam... Eles me davam. Então, Cris, relaxa, a gente passou por isso também, tal. Por que você não mandou ele, sabe assim? Por que você não xingou e tal? Eu falei, não é assim, né? Então, assim, eles me passaram muita coisa. E aí eu falei, não vou desistir, eu vou continuar. E fazendo o meu melhor. Aí eu treinava um pouco separado do time, né? Porque era o time principal, a gente fazia tudo aqui. E aí eu na academia eu fazia o meu melhor. Daqui a pouco o treinador, Cris, tá ficando muito forte. Tem que diminuir um pouco. Eu falei, cara, o meu melhor não tá adiantando, sabe? Tipo, eu fazia tudo que eu podia. Aí eu me deu uma conjuntivite alérgica, sabe? De ficar nervoso, de querer fazer as coisas. Aí eu fui campeão... Ansiedade. Aí eu fui campeão paulista, daí fui campeão da Copa do Brasil, eu joguei Superliga, fiquei em terceiro da Superliga. Então, assim, tudo que eu podia realizar, eu acho que daí eu realizei. Daí quando acabou a temporada, eu falei assim, beleza, ano que vem vai ser melhor, que meu contrato era de 2 anos. Eu falei, eu sou de Taubaté. Não tem por que eu ficar assim, colocar a culpa em todo mundo agora, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer diferente, eu vou ficar um pouco mais tranquilo, eu sei que não vai adiantar esse meu nervosismo, porque as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Eu falei, não, ano que vem vai ser um novo ano e tal, vambora. Quando foi, a gente ia se apresentar mais ou menos em junho, quando foi em abril, falou, Cris, rescindimos o seu contrato, porque vai ter categoria de base agora. E aí subiu o terceiro levantador da base, então eles queriam economizar os custos. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Deu pra mim de voleibol. Sabe assim, eu tava muito confiante na próxima temporada, porque assim, era tudo novidade pra mim, porque por mais que eu já era um atleta profissional, você jogar com os melhores do Brasil, da seleção brasileira, e você entender, até você entender que aquilo ali é normal... Né, demora um tempo. Então eu falei, não, próximo ano vai ser massa, eu já, né, agora eu já sei que o Dante é meu amigo, já sei que, né, não é mais aquela coisa que eu só via na TV. É uma pressão totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu falei, não, ano que vem... E aí quando rescindiram meu contrato, eu falei, cara, na moral, eu realizei meu sonho. Tipo, eu joguei Superliga, sabe? Aquele negócio de passar na TV, né, aquela coisa... Os maiores campeonatos eu tava lá. Exatamente. Por mais que eu não estivesse jogando titular, mas eu tava ali, às vezes, como segundo, às vezes como terceiro, mas eu tava no elenco, eu ganhei a medalha, fiz parte de tudo, eu treinei, né? Fiz parte de todas as pré-eleições. Então, assim, eu falei, beleza. Aí, quando eu recebi a notícia que rescindiram meu contrato, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Vou ficar de boa. Não tô querendo vôlei, até porque no vôlei, no ano anterior, eu tinha ficado em terceira da Superliga. Tipo, parte financeira eu tava tranquilo, porque a gente ganha algumas premiações, essas coisas todas. Eu falei, eu não quero mais saber quero ficar de boa. E aí eu falei pro meu pai, pai, não sei, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz de tudo. Aí Deus deu a oportunidade de eu ser titular, Deus fez tudo e não deu certo. Então, aí eu vou sair do Taubaté, que era um time gigante. Aí tinha algumas propostas para mim, Volta Redonda, tinha outra proposta para ir fora do Brasil, para Finlândia. Só que eu falei, vou voltar para estaca zero, tanto financeiramente quanto... Sabe assim, você, sei lá, você joga no Corinthians, ano que vem você tá, né, com todo respeito, mas, né, num time inferior... Eu falei, eu acho que o vôlei eu vou repensar. Daí eu tinha uma grana, eu falei, pai, que você acha da gente abrir um comércio junto? Porque eu acho que eu não tô querendo mais jogar, não sei. Aí ele falou, filho, se você quiser ser lixeiro, eu tô aqui, sabe? Não se preocupa, a gente tá aqui, a gente tá muito feliz de você ter voltado a morar com a gente, porque eu saí com 15 anos de casa. Então, quando eu tinha 21, eu voltei. E pra mim foi muito estranho também voltar a morar com meus pais, sabe? Sempre acostumado a morar em república e tal. E aí eu voltei, meu pai, falei, pai, vou dar um tempo, vou ver o que eu vou fazer. Daí eu falei até pro meu empresário na época que me ajudava e tal. Eu falei, não, espera essas propostas que tem aí, eu vou pensar, não sei o que eu vou fazer. Nisso, eu já tocava violão, né? Então, assim, o pessoal do vôlei, o Dante, o Rafa, eu era o Cris sem o violão, não era o Cris, sabe? Então, todo evento, todas as coisas que a gente foi campeão. Vai ser uma noite da pizzada em tal lugar. Cris, leva o violão. E aí eu fui... Primeiro show de Cristiano Barreto. Exatamente. Comemoração de vôlei. Exatamente. Tudo que a gente podia comemorar, a gente estava lá com o violão. E aí eu falei, cara, vou esperar. Nisso, eu tinha conhecido um sanfoneiro na época, e aí ele era o sanfoneiro da Banda Arena, né, o Rafael. E aí ele sabia que eu tava de férias do vôlei, porque eu ficava assim, nas minhas férias do vôlei, eu vinha pra Taubaté e eu cantava de brincadeira, tipo assim, vai na Avenida Itália, chama o Cris pra dar uma canja, sabe assim? Eu ia lá, cantava, mas nada muito sério.
E aí o Rafa falou assim, Cris, o cantor da Banda Arena saiu e tá precisando de um vocalista e você é o cara que eu acho que se encaixaria. E aí juntou tudo, que eu não tava, tipo, pensando em grana, eu queria só ser feliz, assim, tipo, me sentir útil, sabe? Porque, assim, a gente que joga com o pessoal da seleção, tipo, a gente era como ninguém e os caras eram Deus. Não, eu super respeito a história de todo mundo, nossa, eu são meus amigos, eu não tô falando isso pro lado negativo, não, mas... E aí a gente se sente muito mal, sabe, assim... É como o outro tratam vocês. Sabe assim, tipo no podcast aqui, você faz o mesmo trabalho que eu, por exemplo, daí fala assim, o Cris apresenta legal pra caramba, a Júlia, legal, sabe assim, aí você fala, pô, a gente faz a mesma coisa. Né? Sabe, querendo ou não, mas assim, é inconsciente, não é uma coisa que eles querem menosprezar a gente, mas é inconsciente. E aí eu falei, cara, não sei o quê. Aí eu fui fazer esse teste, assim, fazer esse show com a banda lá em Campos do Jordão, aí meu amigo me levou, foi lá. E aí, quando eu cheguei lá, e aí eu fui fazer uma participação, deu o dono da banda, que é o Martins, ele pirou, falou, cara, eu sei o cara que eu tô precisando, meu Deus, que massa, todo mundo veio pra frente, a mulherada ficou doida com você e tal. Eu falei, pô, cara, aqui eu sou alguém, então, né? E aí eu falei, pô, eu tô de férias, eu acho que eu vou... Daí o Martins falou, consigo pagar tanto pra você por show, eu te pego na sua casa, te deixo na sua casa, a gente tem uma agenda aí com 10, 15 shows mensais. Então, assim, super legal e tal. Falei, como eu tô querendo desaparecer minha cabeça, eu tava num clima de férias, sabe? Eu tava decidindo se eu ia continuar jogando. No fundo, eu queria continuar jogando, mas, assim, o meu interior falava assim, não vai adiantar, porque você vai jogar o seu máximo, você não vai se destacar, assim, a ponto de você ser um jogador da seleção brasileira, entendeu? Aí eu falei, fui pra banda. E aí comecei essa minha carreira de cantor, e aí deu um mês na banda, eu falei, cara, que legal, deu 2 meses na banda, que legal, daí eu falei, cara, mas viver da banda só financeiramente pra mim não vai ser tão legal como era o vôlei, então eu preciso fazer outra coisa. E aí como eu tocava violão, aí eu fui nos bares da Avenida Itália e falei, eu sou cantor da Banda Arena, e eu tinha entrado na Banda Arena fazia um mês, assim, né, sou cantor da Banda Arena e tal, agora vou fazer um projeto acústico e tal. E aí o pessoal me deu essa oportunidade lá da Avenida Itália. E aí logo em seguida, uma história muito louca, que foi dando muito certo. Então eu comecei na Banda Arena fazendo 15 shows, 1 mês, 2 meses eu vi que não dava, fui para os barzinhos, comecei a fazer 30 shows. Entendeu? Então assim, e eu sou muito dedicado assim no sentido de comprar equipamento, de querer melhorar para mim, sabe? Então eu já via o que precisava. Precisava disso, precisava daquilo, precisava de microfone, precisava, e eu falei, não, vou trabalhar para comprar isso. Daí eu já tinha uma grana do vôlei, já comprei. Daí o Martins até brincou, falou, caramba, você já tem microfone sem fio, já tem as coisas sem fio, a gente tá aqui 20 anos e você já chega. Eu falei, Martins, desculpa, eu sou chato com essas coisas, sabe? Daí eu falei, pô, Martins, inclusive aqui não tem nenhuma camiseta pra gente chegar todo mundo meio que junto. Porque eu vim do esporte, então essa organização é muito forte na gente, né? E aí ele, Cris, já tentei, a gente já teve, só que agora a gente tá numa outra fase, né? Falei, não, beleza. E eu fiquei nessa banda. Deu 1 ano, deu 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu fui ganhando essa experiência junto com o Martins, e o Martins cantava também. Então ele cantava 3 músicas, eu cantava 2 músicas, e a gente ficava dividindo o show inteiro. Até que o Martins começou a ficar meio doente ali. Cris, você consegue fazer o show sozinho? Eu falei, consigo, porque eu já sabia as músicas dele. E aí eu falei, pô, pegou 1 mês ali, eu fiz uns 3 shows sozinho, 4 shows sozinho. Daí eu falei, cara, será que eu posso fazer sozinho? Tipo assim, não porque era muito diferente da minha forma de pensar. Eu não bebo bebida alcoólica, e ele já bebia. Eu tava imaginando em carreira solo já. Sabe, eu falei, nossa, eu queria fazer um projeto, tudo que não tem aqui, mas não porque falo mal, alguma coisa assim, mas é forma de trabalho, sabe? Tipo, eu não gostava de ficar tocando e o cara bebendo, eu acho feio, sabe? E aí eu ficava montando meio que no meu caderninho tudo que meio que... Analisando aí anotando assim na minha cabeça. Falei, pô, a gente tem lugar que a gente chega, não tem uma estrutura de som, não tem um negócio e tal. Eu falei, não, eu anotava. E aí as coisas foram acontecendo e graças a Deus cheguei aqui hoje, né? Mas é isso, é muita história, então você vai me cortando aí, que senão eu não paro mais de falar. E quais, assim, as principais coisas que você fazia ou tinha costume de fazer quando era jogador que você trouxe aí pro ramo da música? Como, por exemplo, o uniforme, que você procurou pensar nisso, mas que outras características, assim, esportivas, assim, que você eu acho que, assim, esse lado de atleta nunca vai sair de mim, sabe? Eu sou um cara que, pra minha vida dar certo, eu tenho que estar treinando, eu tenho que estar apresentável, assim, tipo, que você vai me olhar e falar, não, ele se preparou pra estar aqui, sabe? De alguma forma. Então, assim, eu consegui trazer essa disciplina, vamos dizer assim, que eu faço aula de canto desde quando eu comecei a cantar.
Então, nunca parei, né? Já troquei os meus professores, né? Fiz um tempo com um. Então, assim, eu sempre fiz aula de canto. Aí eu toco violão. Hoje eu toco piano também. Então, assim, eu sempre tô sendo um atleta da música, vamos dizer assim. Por não beber bebida alcoólica, é muito estranho, né? Você chega nos camarins, né? Os prefeitos das cidades que a gente trabalha, e aí você vai beber qual uísque? O que você quer? E tá falando, não bebo. Como assim você não bebe? Que não sei o que. Então, assim... Só a banda, eu não. Então, na banda eu também eu não libero, mas assim, às vezes depois de um show, né? Foi massa pra caramba, a gente tá numa viagem um pouco mais longa, daí, vocês querem beber alguma coisa? Daí eu peço pro Japa lá, liberar pros meninos, mas é que eu gosto de ser o nosso trabalho, sabe? Assim, eu quando decidi parar de jogar vôlei, eu era atleta há 11 anos, minha carreira no esporte, graças a Deus, foi de muito sucesso, e eu decidi parar justamente com uma oportunidade de mudar a minha vida. Porque eu convivi com as pessoas da seleção ali e eu vi como é que era a vida diferente deles, sabe? No sentido financeiro, no sentido... Sabe? Eu falei, pô, queria viver assim também, né? Com um pouco melhor de condições, assim, para você fazer coisas... E aí eu vi na música, logo quando eu entrei na Banda Arena e depois quando eu comecei a fazer os bares, eu vi que eu tinha uma condição financeiramente ali de tornar a minha vida melhor. Então, desde o primeiro dia que eu virei cantor assim, eu sempre fui muito profissional, sabe? Então, acho que isso que eu trouxe do esporte, essa disciplina, essa paciência de entender que hoje eu não consigo, mas eu vou trabalhar, eu vou treinar, eu vou me dedicar, mas amanhã eu vou conseguir, entendeu? Então, eu acho que isso é o que mais, podemos dizer assim, que é o que mais o Cristiano Barreto é hoje, sabe? Um cara persistente, um cara resiliente ali que... eu sei do meu tamanho, eu sei de onde eu quero chegar e eu não tenho pressa, sabe? Eu vou vivendo ali, fazendo o meu melhor e graças a Deus as coisas vêm acontecendo, mas é devido a muita disciplina. Na minha cabeça, né? Muita disciplina, muita dedicação para tudo acontecer, sabe? E o sertanejo? Foi um estilo musical que você já ouvia sempre? Como é que você foi encaminhando justamente para esse estilo musical? Então, na verdade, foi mais ou menos o que as primeiras músicas que eu aprendi, na época era Jorge Mateus, Luan Santana. Então, assim, eu até brinco com o pessoal, falo, Cris, hoje eu tô cantando mais modão, hoje eu tô cantando mais músicas raízes. Mas, assim, a minha escola, vamos dizer, as primeiras músicas que eu aprendi, foi tudo esse sertanejo mais atual, que foi Jorge Mateus, Luan Santana, Fernando Sorocaba. Então, assim, eu automaticamente caí de paraquedas nesse, sabe, assim, nesse segmento. E quando eu cantava, era as que ficava mais legal na minha voz. Entendeu? Então, assim, eu já gostei... Não foi uma coisa que desde criança eu ouço sertanejo raiz, não. A minha história é um pouco diferente. Claro que quando eu era mais novo, eu tinha o meu padrinho que eu ia pescar com ele, aí tinha o Jair da viola, que tocava viola, e eu ficava lá, né, junto, cantando, desse meu jeito de criança, mas eu nunca tive essa influência do sertanejo raiz desde criança. Então, o sertanejo mesmo que me deu esse start pra, você vai ser o cantor sertanejo, foi ali as primeiras músicas que eu toquei, de Luan Santana, Jorge Mateus. Então, foi basicamente nisso que começou, sabe? Esse meu sertanejo que é sua cara, sabe? Eu cantava uma música do Michel Teló, tudo... Nossa, Cris, fica bonita a sua voz, sabe assim? Então, eu falei, pô, então eu acho que eu sou cantor sertanejo. Né? Então, foi assim. Mas o que você gosta de ouvir, assim, no seu tempo livre? Você tenta fugir um pouco do sertanejo, escutar outras coisas? Que assim, hoje, né, a gente trabalha bastante, né, graças a Deus, e eu sempre busco inovar, né, a gente sempre busca tá ali atual nos repertórios, só que acontece, por isso que eu estudo, faço aula de canto, para ser um cantor crossover, né, que você cantar todos os estilos com a técnica que pede ali, né? Então, eu sou um cara que no meu show, eu sou do sertanejo, mas no meu show eu toco um pouquinho, às vezes, de rock, ou às vezes a gente vai tocar num casamento que os noivos gostam de um pagode, mas queria que fosse o meu show. Fala, não, pode deixar que eu faça uma meia hora de pagode pra você, porque eu gosto. Então, assim, eu sou um cara que eu não tenho uma música que eu não ouço. Bem eclético. Bem eclético real, sabe? Para treinar eu gosto de ouvir um tipo de música, para ficar em casa tranquilo eu gosto de outra, para viajar de carro eu gosto de outra, sabe? E você vê e fala, caramba, você gosta disso, você gosta daquilo? Então, assim, desde o trap, sabe? Música de treino, trap, aí eu ouço um MPB, aí como eu toco piano, música clássica. Então, assim, você fala, você é muito louco. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o seu mais novo projeto, né? Que é o DVD Vem com o Capitão. Você gravou lá no Capitão Mor, né? Lá no Capitão Tremembé, né? Isso, Tremembé. Aí o Gui tá abrindo aí na TV. A primeiro
videoclipe que você soltou, né? Isso, que você vai soltar um por mês, né? Isso, a gente tá fazendo esse lançamento aí a cada 20 a 30 dias. E essa é a realização de um sonho, né? Pra mim, eu já passei por muita coisa, assim, nesse meu tempo de carreira, né? Já fui pra Goiânia, já gravei com grandes produtores lá. Só que as coisas meio que não andavam, sabe? Assim, eu falei, cara, eu vou fazer tudo do meu jeito. E aí eu sentei, e aí todos os profissionais envolvidos, né? Foi uma equipe aí gigantesca. Eu conversei com cada um, eu falei, ó, esse é o projeto da minha vida, que eu tô apostando tudo que eu tenho. E eu não quero só que você faça para você ganhar o dinheiro. Eu quero que você entenda que é o projeto que eu tô fazendo da minha vida. Então, assim, o que você acha? Eu preciso fazer um DVD nesse lugar. O que você acha? Onde que você prefere que a gente fique? Eu não quero dar palpite no seu trabalho, eu quero que você faça um projeto, sabe? Então eu cheguei no personal stylist, cheguei no vídeo, em todo mundo que trabalhou, o pessoal da minha equipe, né? Para que ficasse assim, superou a nossa expectativa. Quando a gente viu agora, eu falei, meu Deus, cara, que massa. Porque eu só queria um trabalho, porque se meu trabalho foi acontecendo, e o trabalho autoral, musical, eu deixei um pouco de segundo plano, porque eu entendia que eu tinha que amadurecer como cantor, eu entendia que eu tinha que passar por um processo que eu tinha virado cantor assim, e eu já tinha muitos shows, entendeu? Então, assim, eu falei, não, vamos fazer um negócio que eu quero que todo mundo, sei lá, tá no churrasco lá, eu quero que me veja, mas eu quero com uma qualidade compatível do mercado, entendeu? Então, eu não sou esse cantor que tô atrás do sucesso a trancos e barrancos. Não, eu fico feliz com essas coisas que eu vou construindo reais, sabe? As pessoas que estão aí, você vê, né, são do fã-clube, pessoas mais próximas, pessoas que realmente acreditam no meu projeto, mas não só de acreditar no projeto, acredita no Cris, sabe? Né? Sempre tá me apoiando, tudo que eu faço, às vezes vai para um lugar, o pessoal vai também. Então, assim, esse foi a realização de um sonho, que eu tô muito feliz, e eu não vejo a hora da gente dos próximos lançamentos, porque isso aí foi um pupurri que a gente fez, né, só com clássicos, e até um momento bem legal, porque eu não cantava muito essas músicas, porque eu falei, não, ainda eu não sei cantar de um jeito massa, então estudando para que chegasse a hora. E aí esse DVD me deu esse presente, eu falei assim, com esse meu lado de atleta muito crítico, ainda não, daí eu falei, cara, agora vai ter que ser. E aí a gente começou e graças a Deus foi incrível e tá muito lindo esse projeto e tô muito honrado de ter realizado um sonho, mas também de ter ali um espacinho agora do Cristiano Barreto para todo mundo conhecer, que muita gente aqui do Vale conhece, mas do show, né, desse meu jeito de ser tranquilo, de tratar todo mundo bem, mas poucas pessoas conhecem assim, de botar na internet e falar quem que é Cristiano Barreto. Então agora que a gente tá dando esse start nas mídias, porque antes eu escolhi dar prioridade a dos bastidores ali, vamos dizer, qualidade de som, qualidade de equipamentos, transporte próprio, então assim, e eu que sou meu investidor, entendeu? Então é meio que pra estabelecer seu nome, e aí agora... Exatamente, tipo, na minha cabeça, que a galera meio que já me conhece, talvez, assim, seja um pouco mais fácil da galera me aceitar, sabe? Sim. E, assim, por eu ser o dono, e eu, assim, claro que é com a minha equipe, né? Mas eu sou um pouco fora da curva, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar um pouco da minha forma mesmo, e foi que deu tudo certo. E, então, assim, eu falei, não, galera, até eu brincava com o meu marketing. Eu falava, Pedro, Vans, fica tranquilo, eu sei que vocês querem me mostrar, eu sei que vocês querem que eu tô devendo conteúdo, mas calma, que vai chegar a hora. E graças a Deus chegou, então vamos que vamos. E você, nesse projeto, você tá misturando músicas covers e músicas autorais suas também? Então, cover a gente só fez essa, que é esse Poporri. As outras são autorais. São 4 autorais. A gente vai lançar uma a cada 20, 30 dias. E essas 4 autorais. Uma se chama Ela Namora, que vai ser a próxima que a gente vai lançar. E se você puder abrir o Instagram aí, tem o Instagram dele, tem rolar um pouco o feed, tem uns trechinhos. Isso. A gente fez o trabalho completo. Ah, que legal. Estudar aí. Pode ir um pouquinho mais. Que aí você soltou trechinhos das letras, da guia, né? Pra galera aprender no DVD e cantar, né? E foi bem legal. Pode ir. Acho que pode estar um pouquinho mais. Aí. Aí Ela Namora, essas 3, isso. Aí você que compõe as músicas? Não, essa eu peguei com uns compositores bem famosos, né? Que eu acabei conhecendo quando eu fui pra Goiânia. E aí... Hoje eu compus a minha primeira música. Hoje eu vejo que
eu tenho essa veia também, mas antes eu falei, não, eu tenho tantas outras coisas para melhorar que agora compor não vai ser Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Eu falei, não, eu preciso aprender a cantar primeiro para depois compor. Mas assim, então, a do Breno Casagrande, a outra é do Matheus, mas assim, são presentes que a gente acaba ouvindo, né? Uma seleção de, quando a galera nos manda, é um mercado muito rico de compositores no Brasil. Então, quando você está selecionando o repertório, você fica assim, até de tantas... Como escolher, tipo, né, Japa? Tanto de música que quando eu falei, galera, a gente tá selecionando o repertório, manda música pra nós, e chegava um monte. Eu falei, cara, que louco, né? O tanto de música. E aí nós escolhemos, assim, a gente sentiu, a gente gravou no estúdio antes pra ver se combinava. Então, assim, foi muito legal, sabe? Eu sou suspeito pra falar, né, meu projeto, mas, assim, tudo tá acontecendo... com Deus mesmo, sabe? Assim, Deus tomando conta de tudo e as coisas vêm acontecendo de uma maneira que acontece e fica, sabe? Não é aquela coisa, vai lá, ficou em top 1, não sei do que, mês que vem ninguém conhece, sabe? Então, assim, eu vejo que a galera aqui tá assimilando esse meu crescimento junto com esse DVD, com tudo, e eu vejo no tratamento, sabe? O jeito que nos trata, o jeito que cuida da gente, porque, né, são 8 anos de carreira que eu vou fazer agora. Mas você pega do primeiro e para hoje é muito diferente o tratamento, as coisas como é. Então, assim, eu fico feliz com isso, sabe? De entender que tá tudo crescendo junto, sabe? Não somente, me colocaram lá por eu ter jogado com o pessoal da seleção, eles têm muita influência. Cris, o que você precisar, a gente te ajuda. Eu falei, não, calma aí. Entendeu? Então, eu nunca gostei de alguém me colocar em algum lugar ou de dar uma carteirada. Eu gosto das coisas ser reais, sabe? Conquistar por mérito seu, né? Real, sabe? Se você for a melhor real, beleza. Agora, a gente entende que tem muitas coisas que você consegue pagar, que você consegue colocar, e eu não gosto disso, entendeu? Então, a gente até tem uma forma de trabalhar, graças a Deus, é que a gente nunca foi assim de bater na porta dos lugares, falar, fecha nosso show, pelo amor de Deus, a gente tem tal data. Eu falo, Japa, fica tranquilo, e graças a Deus as coisas vêm pra gente, sabe? Você falou que foi pra Goiânia, né, tudo, e como é que foi essa sua passagem por lá, que é o berço do sertanejo aqui, né, do país? Foi muito legal, isso aí foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, Japa, ou depois da pandemia? Foi depois, né, 2021, a pandemia foi 2019? 2020, foi bem no finalzinho então, né, 2021 já tava várias coisas podendo acontecer. Isso, já tinha começado, só que daí que aconteceu, eu tinha um investidor que apareceu pra me ajudar. E aí ele foi e me levou pra Goiânia, né, pra gravar com o Maestro Pinóquio. O Maestro Pinóquio tinha gostado de mim pra caramba. E aí eu fui pra Goiânia, fiquei lá fazendo o laboratório com o Maestro Pinóquio pra gravar meu DVD, 15 músicas, surreal, massa demais. Só que aconteceu, teve um problema com o empresário que ele teve pros Estados Unidos e ele meio que sumiu. Nossa. E aí eu falei... né, o Pinóquio, a gente tinha alguns acertos para fazer, várias coisas lá. Eu falei, Pinóquio, também eu conheci ele há pouco tempo, mas o senhor viu aí o meu projeto, o senhor já viu que eu já venho trabalhando, eu já venho me dedicando, as coisas já acontecem na minha região. E aí ele falou assim, e aí nisso foi 2021. Aí passou um ano, eu fiquei lá 15 dias, selecionamos o repertório, beleza. Um ano depois eu voltei, aí ele falou assim, Cris, como não vai dar para fazer com o investidor, que era um projeto... bem grande, gigantesco. O que você acha da gente fazer nós dois? Como 50-50. Então, se o custo vai ser X, a gente divide esse X metade para mim, metade para você. E eu sou o maior incentivador, sou eu mesmo, né? Aí eu falei, não, vamos embora. Aí ele falou, então bora, então em vez da gente gravar 10 músicas, vamos gravar 2. E vamos fazer desse jeito pra gente ver o barulho, o que a gente consegue fazer. Falei, beleza. E aí fui, depois de um ano, gravar. Então, nisso já tinha passado 2 anos. E aí eu fui pra Goiânia, gravei o clipe, gravei as músicas, paguei a liberação das músicas, nós escolhemos as músicas dos compositores, e isso a gente tem que pagar, né? Então eu ali, e o projeto era o seguinte, que eu ia entrar no escritório do Maestro Pinóquio, e aí na minha cabeça eu falei, cara, agora eu tô no escritório de Goiânia, meu Deus, chegou a minha hora. Agora vai. E aí, quando foi, gravamos, deu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí, Pinóquio, como é que tá? Pô, tô sem tempo aqui agora, mas eu vou ver, vou mexer, não sei o quê.
E eu falei, não, tá tudo bem, porque eu já tava trabalhando aqui, entendeu? Então, assim, minha vida, a minha agenda, graças a Deus, é fechada o ano todo. Então, eu não tenho, assim, um espaço pra ficar me martirizando ali. Então, eu já tava trabalhando. Eu falei, não, tranquilo. Era uma coisa a mais que acontecia, Era uma coisa a né? mais, que eu tinha necessidade de gravar um projeto, mas eu sentia que, de alguma forma, não acontecia, sabe? Tipo, eu tinha lançado 2 músicas esporádicas, mas eu falei, não, agora vai ser o projeto da minha vida lá de Goiânia. E aí, quando passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu falei assim, caramba, cara, eu tô esperando, gastei uma grana, fui pra Goiânia 3, 4 vezes, 5 vezes. Eu entendo que pra eles é um mundo multimilionário. E quando você perde um investimento de um cantor que tem tudo para dar certo, mas daí volta a estaca zero sem o investimento, é muito difícil para você colocar no mercado com a energia, por exemplo, o Maestro Pinóquio é o que lançou Jorge Mateus, que lançou Gustavo Lima, lançou vários cantores, assim, quando eu digo lançou, não o que lançou, mas que fez parte do primeiro projeto ali. Tá ali na trajetória. Tá ali na trajetória. Deles, Daí eu né? falei, cara, eu vou ser o próximo. Só que daí, quando você não tem investimento, você volta pra estaca de tipo assim, todo mundo tem que acreditar muito e tal, e aí a galera não tem mais essa gana. Entendeu? Então, assim, eu notei que ele falou, não sei se eu quero ir pra isso de novo, sabe? Fazer acontecer de novo. E aí eu sou um cara que eu sou bem tranquilo, sabe? Eu falei, eu acho que tudo acontece com a gente como tem que acontecer. Eu não sou de briga, eu não liguei pra ele, devolve meu dinheiro, eu não fiz nada, sabe? E aí passou uns 6, 7 meses, 8 meses, eu falei, maestro, eu acho que eu tô estudando, eu evoluí minha voz. Então eu vou gravar a voz aqui de novo para o senhor colocar. Daí eu gravei aqui, ficou massa pra caramba, mandei pra ele, não tô com tempo pra colocar no projeto essa voz nova. Daí eu falei, beleza. Falei, quer saber de uma coisa? Chegou a hora de eu fazer as coisas do meu jeito, usar minha experiência que eu tive, que eu fui adquirindo ao longo do prazo, e vou fazer esse DVD do jeito que eu penso que vai dar certo e tal, e foi isso que aconteceu. Sabe, foi uma junção de coisas que eu já fui passando negativamente, com experiências que a gente vai adquirindo assim nesses tombos, que graças a Deus aconteceu de ser a minha maior realização. Talvez se fosse por lá, eu não teria tanto orgulho, assim, vamos dizer, porque você sente que lá não tinha muita voz. Era aquilo que eles queriam e ponto. E já aqui eu sentava com a minha equipe, galera... Podia pensar do seu jeito. Exatamente, sabe? Então, assim, foi muito massa, por um lado, em de Goiânia, que eu conheci muita gente grande. Eu fiz audições com compositores do Brasil inteiro. E por esse meu jeito de ser comunicativo, eu fiz amizade mesmo com o pessoal, até mesmo com o Maestro Pinóquio, não tem nenhuma nada mesmo para falar. Ele sempre me tratou muito bem, sempre... Só que eu entendi que foi ali o mercado, sabe? Eu acho que a gente, com o passar dos anos e com o passar do tempo, a gente fica um pouco mais seletivo. E eu entendi que ele já não estava mais querendo ter essa energia ali numa coisa que ele tinha que investir não somente tempo, mas dinheiro e tudo que ele já não precisava mais, porque ele já é mais Pinóquio, entendeu? Então eu falei, tá tudo bem, vou seguir aqui, e graças a Deus foi a melhor decisão que eu tive. Mas por outro lado também, né, eu pulo a parte que foi muito doloroso, claro que eu fiquei triste, eu fiquei muito chateado, mas eu passei por cima e tá tudo bem, graças a Deus deu certo. E pelo menos você gravou na região onde você mora. Pois é, também, e aí né? por isso que até você falou que eu veio com o Capitão, porque assim, no Capitão Mor antes era um bar, balada, que só tocava rock, não tinha sertanejo. E aí, quando o Du, que é o dono, entrou em contato com a gente foi o primeiro sertanejo a tocar lá. Que legal. Então aí, não que eu indiquei, não é isso, mas ele, Cris, e aí? Eu gostei do sertanejo, que ele não gostava tanto, né? E aí eu falei, não consigo tocar todos os dias pra você do sertanejo, vai ficar até chato, né? Todo mundo aqui, tem o Thales Wellington, né? Tem o André Moraes, e eu fui indicando essa galera e fui falando mesmo, tipo, não, esses caras aqui mandam bem e tal, e as coisas foram acontecendo. Então, eu falei assim, cara, eu quero gravar um show, eu quero gravar meu DVD, mas eu não quero, assim, fazer num lugar separado, DVD do Cristiano Barreto. Não, eu quero um dia do meu show normal, que é a casa que eu tenho, não que eu tenho mais carinho, não, eu tenho carinho por todas as casas, mas que me abraçou, sabe? O Capitão Mor, o Du, né? O pessoal até queria mandar um abraço para todo o pessoal. Mas eles me abraçaram ali e falaram assim, Cris, cara, você é muito profissional, você é muito dedicado, porque eu sou muito chato. Eu levo o chão do palco preto, eu sou todo aquele cuidadoso nos mínimos detalhes. E o Du também, o dono do Capitão, ele é assim também. Então, quando ele viu que tinha uma pessoa assim, mais ou menos na frequência dele, ele falou, tamo junto. É ele. Entendeu? E aí eu falei, cara, então eu quero gravar meu DVD num lugar
aonde eu me sinto bem, aonde a galera gosta do meu show, que já vai mesmo. A gente tem 2 datas lá mensais, já faz quanto tempo, Japa? Mais ou menos uns 6 anos, sei lá? 7 anos, eu acho, né? Por aí. Então, assim, basicamente a minha carreira toda. Então eu falei, eu quero gravar num lugar que eu me sinto bem, que todo mundo vai, que todo mundo gosta. Aí eu falei, vou gravar no Capitão. Daí quando eu falei pra ele, pô, Cris, pra mim é uma honra, com certeza. Então, sabe, as coisas foram fluindo desde o lugar que a gente escolheu. Aí depois eu fui gravar um comercial, que eu também às vezes arrisco de modelo aí, mas fui gravar um comercial de um resort, e aí eu conheci o Gustavo, que era o videomaker, e aí a gente ficou junto no hotel que a gente estava gravando vários dias, e aí eu fui só perguntando para ele, pô, mas quanto custa? Como fica? O que você acha? E aí depois de tanto esperar de Goiânia, eu falei, Gustavo, seguinte, lembra que eu falei que eu poderia gravar? Chegou a hora. Vou gravar. Vamos conversar para ver o que a gente pode fazer. Então foi uma junção assim de todas as coisas que chegaram nesse DVD, e hoje assim tô muito feliz e realizado de, por exemplo, vou vir porque a gente já tocou várias vezes aqui na Ferrou, e graças a Deus a galera gosta, a galera vem, mas agora eu acho que eu posso também retribuir isso de forma que as pessoas consigam me ver. Quem que é o Cris? Ele vai tocar na Ferrou sábado? Quem que é ele? Botar aqui no YouTube e ver tudo isso que a gente passa no show, só que antes eu não tinha esse trabalho nas redes sociais. Nós já temos data marcada. Aí, eu tô vendo? Depois eu falei pra galera, tudo certinho. Mas hoje mesmo eu tive reunião de evento com a galera. Toda terça tem reunião de evento. E já passei a agenda. Falei, gente, dia tal, Cristiano Barreto. Ele vai vir! Aí. Que legal! Ai, que bom, né? E hoje mesmo a galera já ficou animada. Aí sim, isso é bom, né? E você também, em 2023, se eu não me engano, você cantou com Henrique e Juliano, certo? Henrique e Juliano. E como é que foi esse convite para participar de um show deles? Então, foi muito massa, porque assim, esse mesmo empresário que me levou para Goiânia, ele sempre foi... Na verdade, eu sempre tive pessoas que quiseram me ajudar. Sabe assim, por ver a minha dedicação, por ver que eu tenho, entre aspas, um futuro ali, de alguma forma. E o Fernando, né? Fernando Citro, até um abraço, Fernando. Ele mora nos Estados Unidos e ele tem, lá em Orlando, ele tem uma locadora de carros, desses carros luxuosos, Ferrari, Lamborghini, e lá em Orlando, e todo mundo dos cantores famosos que vão lá fica no condomínio dele, que ele mora, e ele acabou conhecendo todos os cantores, ele toca violão, ele é músico, e ele acabou se aproximando de vários cantores. E aí eu tô fazendo um show meu aqui tranquilo, ele, Cris, tá tudo bem? Quer cantar com o Henrique e Juliano hoje? Eu falei... Nossa... Falei, assim? cara, eu falei, nem vou acreditar que vai dar certo, porque é sempre assim, né? A gente cria aquela expectativa. Falei, não, com certeza, o meu show acaba, não lembro a hora que acabava o meu show, mas acabava, sei lá, meia-noite. E aí o show deles era depois. Eu falei, não, quero sim, com certeza. Aí eu fui, no outro dia, comprei um look especial, tal, o que aconteceu? Chuva de vento, cancelado o show. Eu falei, é normal do Cristiano Barreto, sempre aconteceu um negócio assim. Falei, tá tranquilo, até, tipo, beleza. E eu não tinha falado isso pra ninguém que eu ia cantar, nada, porque eu falei, passou, eles remarcaram a data, e aí eu fiquei de boa, daqui a pouco, Cris, e aí, bora, tá tudo certo, tal, você vai falar com tal pessoa, tá não sei o que. Eu falei, caramba, vai dar certo, né? E aí, quando acabou meu show, corri pra lá, e aí tava lá me esperando. E aí, quando eu cheguei, você que é o Cristiano e tal, daí eu entrei, tipo, a galera me tratando com muito carinho, assim, da equipe. E aí, fica aqui, eu no palco, junto com eles. E aí, fui vendo, daqui a pouco queria chamar o Cristiano Barreto aqui pra cantar com a gente. Então, assim, foi uma coisa muito... Não foi, assim, esperado, mas, assim, foi, pra mim, foi, assim, uma confirmação que eu tô no caminho certo, assim, sabe? E quando eu cheguei lá no palco, eu vi de mais perto, porque assim, antes também, logo que eu comecei nos bares, os donos dos bares, eles eram dono da Mundi, tinha em Taubaté uma balada chamada Mundi, você lembra, não? Não. Tinha aqui o Arena 101. Sim, o Arena eu lembro. Então, eles eram dono do Arena, dono da Mundi, e todos os artistas grandes falaram, cara, gostei de você, quero que você abra todos os shows grandes. E eu comecei a abrir, e eu comecei a tirar foto dos equipamentos, da galera grande, de ver como é que eles faziam, como é que eles se comportavam. Pô, a equipe chegava no horário, os cantores, cadê os cantores? Eu nunca via. Aí eu falei, não, então eu vou fazer assim no meu projeto, eu vou ser assim também. E aí quando eu cheguei no Henrique e Juliano, eu falei, cara, tudo que eu venho fazendo
É basicamente isso aqui, tudo, sabe? Aí o pessoal da equipe dele é tio, o pessoal da minha equipe é meu pai, meu irmão, sabe? Coisas bem familiar, mas todo mundo em prol das coisas acontecerem. E aí quando eu cheguei, todo mundo me tratando bem, assim, no sentido de tipo, tudo bem, ó, como você vai cantar? Você já falou com o produtor, que não sei o quê. E aí eu falei, cara, que massa, sabe? Assim, foi uma confirmação de que eu tô no caminho certo. E aí quando eles me chamaram, o carinho deles, assim, dá até pra ver na foto, né? Que Bota aí o Instagram dele, por favor. Acho que é a primeira foto, no destaque. A gente deixou até lá no destaque. Lá no começo. Acho que é a primeira. A foto, assim, tipo, dá pra ver que a gente olhou assim e eu senti eles me passando isso, ó, sucesso, que Deus abençoe, sabe assim, cara? Então, pra mim foi a minha maior realização, porque eu já tinha aberto vários shows de artistas, mas da classe 1 mesmo, que eu considero que é Henrique Juliano, Jorge Mateus, Gustavo Lima, eu não tinha aberto nenhum show. E aí, quando eu vi de perto tudo isso, eu falei, cara, eu ainda não tô aqui, mas eu vou chegar. E aí, muita gente que me conhece estava no show ali, que vai no meu show. E todo mundo começou a me marcar, todo mundo falou, Cris, eu sabia que você ia chegar. Então, assim, de certa forma, foi uma virada de chave para mim também, sabe? De cada vez mais estar crescendo um pouquinho, de cada vez mais estar em lugares que as pessoas falam, caramba, que massa, entendeu? Então, assim, foi incrível, né? Nossa, uma realização de um sonho. Depois eu conversei um pouco com eles também, pô, seres humanos incríveis, nossa, não tenho o que falar, assim, da equipe completa, o carinho, assim, comigo, os músicos, e isso só me deu mais informações de como é um dos principais artistas do Brasil, né? A dupla, uma das principais duplas, de como é o operacional ali, sabe? Eu falei, é desse jeito que a gente trabalha, mas é desse jeito que eu quero seguir, eu quero ser parecido com o Henrique Juliano, sabe? Assim, uma vibe que me deixou mais próximos dele, porque eu já cantava muitas músicas dele, mas agora me deu um carinho a mais, assim, sabe? De você ver de perto, sabe? Sim. Foi muito massa. E quais outros artistas, assim, nível Henrique Juliano, que você já chegou a abrir show, já chegou a conhecer? Infelizmente, a Marília, né? Eu conheci a Marília Mendonça em Minas. Nossa, foi bem legal. Nossa, ela é incrível. Maiara Maraíza. Também, né? Tive a oportunidade de cantar, de a gente ficar no camarim junto, conversando. E ela perguntando, e aí, Cris, e suas músicas? Eu falei, não, minhas músicas, deixa eu cantar as suas, depois eu canto as minhas. Mas, assim, vários. A gente teve também um evento em São Lourenço, que foi a Festa da Pai, um evento beneficente lá. E aí tava Maiara Maraíza, Loubé, tava Bruna Viola, vários cantores. E eu, assim, como cantores, e eu como cantor junto com eles também, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, não somente de abrir os shows, né? Porque, assim, a gente sabe que abrir os shows não é uma tarefa fácil, porque, assim, alguns artistas limitam o nosso tempo, limitam o nosso som, limitam a nossa luz. Não os artistas, né? Os produtores, o pessoal da equipe. Então, não é uma tarefa muito legal. Quando você está começando, o que você mais quer é isso. E depois que você vai ganhando um pouco mais de experiência, eu até costumo falar com o Japa. Falei, Japa, vai abrir algum show? Porque hoje, graças a Deus, a gente, né, até na abertura de show, a gente vem com o nosso trabalho. Não é mais uma abertura de show, né? Aquela coisa ali. Mas não é só uma apresentação antes de outra. Exatamente. Né? Mas, né, claro que eu tô abrindo o show, né? Eu sei do meu tamanho, não é questão disso, mas... hoje, graças a Deus, eu tenho meus equipamentos próprios, então assim, eu não dependo do que eles fornecem pra gente, a gente já consegue entregar uma qualidade sem depender deles, porque assim, alguns eu entendo, porque assim, você vai lá, contrata, sei lá, Henrique Juliano, aí o cantor de abertura vai lá e canta o repertório inteiro do Henrique Juliano antes, sabe, aqui na música acontece muitas coisas dessas, assim, tipo de ego, sabe, de querer fazer algumas coisas pra meio que, entre aspas, atrapalhar, vamos dizer assim. Daí os produtores, as pessoas limitam justamente para não fazer isso. Mas só que eu sempre fui esse cara que eu pegava as coisas no ar e eu já, vou abrir show do Marcos Bellucci, então não vamos cantar nenhuma do Marcos Bellucci. Vamos, Lucas Luco. Lucas Luco, não vamos cantar nenhuma do Lucas Luco. Conheci o Lucas Luco. Então, assim, vários grandes eu conheci, graças a Deus, muitos mesmo, assim, até acabo esquecendo, mas, Lucas Luco, Marcos Bellucci, Loubé, Henrique Diego, Bruninho Davi, Pedro Paulo e Alex... Jadson,
Vários que eu já tive o privilégio, assim, de não somente cantar no palco, mas, assim, de conhecer, de contar um pouco da minha história e eles também contar um pouco da deles. Pra gente mesmo trocar essa figurinha, assim, que é bem legal, sabe? A gente tem um leque muito grande, né, de cantores aqui no... Demais. Não na região, no Brasil inteiro, né? Exatamente. Sertanejo é um estilo musical muito forte, muito né? forte, E aproveitando isso, o que você acha, assim, que é uma característica sua, assim, para você se destacar, o nível que você se destaca aqui na região hoje, sendo que a gente tem diversos cantores sertanejos? Eu acho que o grande... É que eu não tento imitar ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa que, desde quando eu jogava vôlei, eu já fazia alguns trabalhos de modelo. Então, eu tô sempre meio que antenado na moda. Eu tô sempre ali tentando seguir o meu estilo, assim mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não olho o outro pra querer imitar, sabe? Claro que eu tenho minhas referências, mas eu gosto de ser do meu jeito, sabe? Então, eu acho que o principal mesmo é isso, eu não querer parecer com ninguém, eu ter paciência de saber que as coisas não acontecem do dia pra noite, eu entender que cada um tem o seu tamanho. Eu nunca questionei nenhum contratante, falar, por que você contrata tal pessoa por X e você quer... Nunca. Eu até quando falava, não, tal pessoa custa tanto, eu falava, nossa, que massa, um dia eu vou chegar, se ele cobra eu também vou chegar. Então, assim, eu acho que o que me faz mais destacar, eu acho que é isso. Eu ter jogado com o pessoal da seleção me deu uma escola de humildade, assim, sabe, de você... eu joguei com os principais jogadores do país e eles me deram uma aula de como você ser humilde, como você ser um ser humano, não somente um campeão nas quadras, mas um ser humano incrível, sabe? Porque a gente não é melhor que ninguém, sabe? Eu acho que isso que eu me destaco. Não é que eu me destaco, eu acho que não posso falar assim, sei lá, não tô me achando. Ponto positivo. Um ponto positivo, assim, é porque eu não me coloco acima de ninguém. Claro que eu sou cantor, que eu sou um cara que eu vivo muito bem, eu tenho uma vida, graças a Deus, muito confortável, me cuido. Eu sempre brinco que eu faço de tudo para melhorar o Cristiano Barreto, sabe? E eu sou muito feliz com isso. Eu acho que é isso que me diferencia, é estudar, me dedicar, é não esperar que as coisas caiam do céu e eu ir para cima mesmo, apostar em mim, é não depender muito dos outros, porque assim, é difícil. Quando você fala na parte financeira, por mais que você acredite, né, você tirar do seu para investir aqui e eu nunca gostei muito disso, entendeu? Então, assim, as pessoas me deram oportunidade, algumas pessoas me ajudaram financeiramente, mas foram ajudas bem pequenas mesmo, a grande maioria foi tudo eu ali, tipo, a trancos e barrancos, mas fazendo acontecer. Porque assim, eu falava, poxa, eu preciso do chão do palco. O que é o chão do palco? É que os artistas grandes usam. Então, às vezes o palco, o chão tá todo meio machucado. Então, a gente leva os tapetes preto pra ficar tudo preto, aquele negócio passa-fita, bonito. E aí eu falava assim, se eu fosse falar pra qualquer investidor, pra que você vai comprar isso? Ninguém vê o chão do palco lá de cima, o palco é... Entendeu? Então, eu logo... eu reparo. Logo no começo, eu já entendi que eu, que estava no palco, conseguia entender o que eu precisava de fato e não o que os outros achavam que eu precisava, entendeu? Então, acho que o que mais me destaca é eu não esperar... Eu não espero que eu vou chegar no sucesso, que a minha vida vai mudar. Eu não espero, eu só quero ter um trabalho legal, porque eu vivo disso. Entendeu? De qualidade, então, né? Eu só quero isso. Então, até teve um show, nós fizemos 2 shows sábado agora, e eu até acabou o show assim meio emocionado, porque, fazer 2 shows no mesmo dia, querendo ou não, com a responsabilidade que a gente tem hoje, né, de, show da cidade, show no Capitão Mor, são lugares bem massa. E aí eu consegui, só que assim, eu falei, puta, não, desculpa o palavrão, desculpa. Não tem problema. Mas eu falei assim, não é o dinheiro, mas o que me paga mesmo é as pessoas que foram. Aí tava chovendo um pouco, galera um pouco na chuva, acabou o show, fui lá, abracei todo mundo, e a galera queria, sabe, eu acho que isso é o que me motiva a continuar e fazer. Esse trabalho, muitas pessoas do meu fã-clube falam, Cris, você me salvou de uma depressão, Cris, eu gosto de ir no seu show porque eu me sinto bem, Cris, que saudade de você. Eu falo, foram meus 3 shows, ontem, hoje, e diz, o que eu vou fazer de diferente? Cris, seja você, sabe? Então, eu acho que isso que eu fico feliz, de não somente o financeiro, mas da minha vida fazer sentido de alguma forma, sabe? Que você tá fazendo para alguém algo bom, sabe? Eu acho que isso que é o que mais
me deixa bem, sabe? Mas eu acho muito legal também essa sua relação com a galera que vai no seu show. Porque você é extremamente simpático com todo mundo. Tanto quanto você tá no palco interagindo, quando acaba o show e a galera quer tirar foto. Acho que um dos meus primeiros eventos aqui na Ferroviária foi um show seu também. Então eu fiquei, caraca, que cara simpático. Então acho que assim, por isso que eu falei, eu tive uma escola, né? Eu joguei com o pessoal da seleção e às vezes a torcida também é como se fosse um fã, né? Exatamente, e muita gente que acompanhava o vôlei, vai no meu show e fala, Cris, eu te acompanho desde o vôlei, sabe assim? Então eu falei, cara, que legal. Mas assim, a gente dividia quarto, né? A gente tava sempre com o Dante, com o Rafa, jogadores mesmo da seleção brasileira. E aí, tem gente querendo tirar foto. Não, vamos lá, sabe? Ia de chinelão mesmo, tudo. E eu falava, caramba, que legal. Então assim, eu acho que eu tive uma escola, claro que isso é da gente, né? A gente não consegue implantar em ninguém. Mas eu acho que até quando, no começo, que a gente trocou telefone, tudo ali, e eu falava, caramba, o Lucão tá mandando mensagem. Então eu falei, como que eu não vou responder alguém, sendo que o Lucão me respondeu, o Lucão é meu amigo. Então, eu acho que esse grande lance, assim, de ser simpático e de fazer as coisas acontecerem é justamente isso. É uma forma de gratidão que eu tenho com as pessoas por gostar do meu trabalho, né? Porque a gente que trabalha com arte, a gente que, você sabe disso, às vezes o dinheiro é o último caso. A gente quer mesmo que as coisas aconteçam, que a gente consiga melhorar em alguns aspectos, que a gente possa entregar um trabalho melhor para as pessoas que acreditam tanto na gente, né? E o meu fã-clube, assim, pra você ter noção de quando eu comecei nos bares, eu já tinha fã-clube. Ó, pra você ver que louco. Já ia toda terça-feira, toda terça-feira eu tocava no Filé Miel. E aí, toda terça-feira tinha uma mesa com umas 20 pessoas de camiseta de Cristiano Barreto, de fã-clube. Aí fizeram tatuagem. Eu falei, caramba, eu nem sou cantor ainda, meu Deus. Mas então, assim, é uma forma de gratidão por sempre... por isso que eu falo pro pessoal, assim, até pro meu pai... dia de show, eu gosto de ficar na minha, eu gosto de treinar antes do show, eu gosto de ficar com a minha energia zerada, assim, no sentido, guardar a minha energia, não ter, sei lá, uma briga. Não passem problema pra mim nesse dia, até né? quando o pessoal daqui, Cris, até o Japa esse dia me ligou, falou, Cris, foi mal, eu tô falando, aconteceu, Japa, ele falou, van, que não sei o que, Japa, já sei, você me ligou, algum negócio aconteceu. Mas eu não gosto porque ali no meu show, a gente trabalha com um show de 2 horas, 1h30. Então, assim, né, nesse tempo, pós-show pré-show e pós, eu gosto de ser um cara que tá ali, sabe? Não gosto de ter... às vezes acontece de ter 2 shows, não dá muito tempo, mas eu falo, galera, tô com pouco tempo, vamos fazer uma foto todo mundo aqui. Eu explico, eu falo a verdade para as pessoas, porque assim, como eu te falei, a gente vai passando por processos. E mesmo eu sendo assim, graças a Deus, muita gente gosta, mas assim, você ouve falar, agora o Cris subiu pra cabeça, agora o Cris isso, agora o Cris tá de carrão, agora não sei o quê. E eu falo, não, cara, é só às vezes não deu, às vezes... Então, assim, eu tomo muito cuidado pra não soar que eu tô sendo arrogante, que eu tô sendo... né? Porque é a forma que eu tenho de gratidão mesmo com todo mundo. E eu fico chateado quando alguém... Eu falo com a minha equipe até. Eu falei, não quero que ninguém maltrate ninguém, não quero que ninguém... Tipo, não sou só eu. Porque se for alguém da minha equipe, é o Cristiano Barreto, não é o músico X. A fama vai pra você. Vai pra mim. Então, assim, até esses dias nós fomos fazer um show em Minas. E aí era nós e uma dupla meio que famosa. E aí nosso show ia ser antes deles. Mas assim, o prefeito deixou bem claro que não era abertura de show, era uma... São 2 apresentações. 2 apresentações. Daí eu falei, não, tá tranquilo, né? A gente vai fazer o show antes, então a gente se programou, nosso show seria 9, 10 horas. Só que aconteceu algum problema lá, que o nosso show teve que ficar para depois deles. Só que a gente já tinha montado nossas coisas, então teria que desmontar nossas coisas. E aí o meu irmão, que trabalha comigo, meu técnico de som, o Japa, meu produtor... Eu não mando praticamente nada. Eu só sou um cantor ali só chega e canta. Né? Eu chego ali pra cantar e tal. Essas coisas todas são ele. E aí o Japa até falou, Cris, tem 2 alternativas. A gente desmonta e vai embora. Ou a gente desmonta e depois monta de novo e faz o show. Eu falei, Japa, só temos esse show. Vai ser chato, vai ser ruim, não cumpriu com o acordo, vai ser contra. Tá tudo errado. Mas a gente já tá aqui. A gente é show de prefeitura, então o cachê já tá pago. Eu não vou me sentir bem indo embora sem fazer o show, por mais que a gente estivesse certo. Então, até o brinquedo, o prefeito veio falar comigo. Aí eu cheguei, daí eu falei,
E o prefeito, me ajuda, pelo amor de Deus, eles vão ter outro show no Paraná, eles têm que fazer aqui para ir para lá. Eu falei, não, o senhor entende que já tá tudo montado as nossas coisas? Mas eu entendo que eles são maiores que eu, eles são gigantes. Então, assim, a prioridade é para eles. Não tem problema, eu vou desmontar tudo aqui. Pelo pessoal da minha equipe, eu ia embora. Porque, assim, a gente gosta de ser profissional. Sim. Mas eu sou tranquilo. Então, eu vim para fazer o show. Ele, não, Cris. Daí acabou o show, né? Fizemos depois. Foi todo aquele transtorno. Acabou o show. Ele, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Foi até melhor porque você segurou o público. Então, assim, eu acho que as coisas acontecem não somente por mim. Né? Até eu falo para todo mundo ali que quanto mais portas abertas a gente deixar, menos a gente vai precisar dos outros. E nesse meio nosso, o que mais tem é gente querendo ajudar pra falar depois, sabe? Ou depois falar, eu te ajudei, agora você tem que fazer alguma coisa pra mim. Exatamente. Né? Então, assim, eu falei, ó, Japa, que bom, porque a gente que tá certo. Eu adoro quando isso acontece, sabe? Beleza, a gente vai fazer tudo, mas a gente tá certo. Porque se fosse o contrário, a gente que tivesse atrasado, a gente que tivesse tudo, já era, os caras não têm dó. Humilha, fala o que pensa, não tem trava na língua. Só que eu falei, não, vamos pagar com amor, vamos pagar de outro jeito. Eu tô indignado, eu tô bravo. Mas só que vai adiantar o quê? Eu tô triste por vocês, porque, pô, minha equipe montou tudo, bateria. Pô, tem todo um chão do palco, né? Todo o trampo. Desmontar, pra depois montar, tocar e depois desmontar de novo. Falei, gente, desculpa, peço desculpa pra vocês. Até meu irmão que trabalha comigo, não, eu não vou. Falei, Gabriel, você não trabalha pra mim? Você não é meu irmão? Beleza, mas eu que mando, né? Então você vai sim. Ficou emburrado e mais fez. Então, eu acho que é um conjunto, sabe? Quanto mais a gente deixar essas portas abertas, mais a gente consegue fazer nosso trabalho da melhor forma, sabe? Porque parece que não, mas tem muita gente ali, às vezes, pô, que esse cara começou ontem, já tá, olha onde ele já tá, pô, tá louco. E aí, querendo ou não, vai puxando ali. Então, eu acho que não é dar munição para as pessoas falarem, entendeu? Tá tudo certo, vamos que vamos, e é isso. Você lembrou uma frase que eu falo aqui pra galera do setor, que eu falo, gente, vamos fazer tudo certo pra não deixar rabo pros outros pisar. É a frase que mais sai da minha boca. Exatamente. Eles estão cansados de ouvir isso aqui de mim, né, Bruna? Eu falo direto. Mas eu penso assim, e é legal a gente fazer a nossa parte, né? Eu costumo dizer, eu falei, não, eu sou chato, eu sei que, né, o pessoal da minha equipe aqui, até às vezes eu mando um áudio, assim, fala, galera, desculpa aí, sou meio, né, por trabalhar com meu irmão, com meu pai, às vezes você tem essa intimidade, e aí você, pô, não é assim, né? Às vezes você fala ali no meio dos outros, mas eu não gosto de passar esse ar, assim, eu gosto mesmo de ser tranquilo, das coisas acontecer, porque assim, eu falei, pai, se eu brigar antes do show, tanto é que esses dias aconteceu um estresse, assim, antes do show, que pra você ter noção, nunca tinha acontecido isso comigo. Começou a música, eu cantei uma música, eu tava tão com a cabeça fora ali. Que começou outra música, eu cantei a música anterior, sabe assim, e aí como é que começa a música, como é que é repertório novo, sabe? E foi a primeira vez que aconteceu comigo. Eu falei, já entendi. Foi mais uma vez uma demonstração assim que eu não posso, tipo, me estressar ou sair ali, gastar essa energia com outras coisas, porque eu já vi que dá alguma coisa ruim, entendeu? Então, é a gente vivendo e aprendendo. A cada show a gente amadurece, a gente passa por várias coisas, né? Esse lance do Brasil, mas acho que assim, no mundo, né? Você começa pequeno e você vai crescendo, as coisas vão melhorando, o tratamento vai melhorando. Só que enquanto você não chega lá, eu entendo que a gente tem que passar por muita coisa mesmo, negativa. Não sei o que, não sei o que. Igual o show do Lucas Luco que nós abrimos, nada a ver o Lucas Luco, depois eu conheci ele, a galera, massa demais. Mas o produtor montou toda a estrutura do Lucas Luco e deixou tipo um espacinho dessa mesa. Falou, vocês montam tudo de vocês nesse espaço, não rele nas nossas coisas. E aí eu falei assim, caramba, cara, tipo, nossa, a gente vai quebrar as coisas, né? E beleza, nós fizemos show, eu falei, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu falo, faz parte do processo, né? Eu acho que quando eu tiver maior ou qualquer coisa do tipo, eu não vou fazer isso, sabe? A gente até tem algumas coisas que a gente, às vezes alguém abre os nossos shows, a gente às vezes empresta bateria, porque não é que cada músico tem o seu equipamento. Então assim, eu falo com o Japa, vê com os meninos. Se for de boa emprestar, qualquer coisa do tipo, por mim tá tranquilo. Porque eu sei que não é tão simples, mas ao mesmo tempo, às vezes, o produtor fala, não, o músico
músico não deixa, mas nem perguntou. Entendeu? Então, assim, a gente vai passando pelos processos que a gente vai entendendo como funciona. Então, hoje eu não dou dor de cabeça de nada. Ah, vai montar nossas coisas? Vai. Então, eu tenho tudo próprio. Graças a Deus, né? Então, eu monto minhas coisas aqui. Qual espaço você vai deixar? Deixa esse espaço pra nós que a gente monta. Ah, vai fazer o show. Aí, esse show ficou bateria, tudo uma fileira, parecia banda. Sabe assim, banda... Como é que é? Banda... porque antes tinha as bandas que todo mundo era artista, né? Batera, e parecia assim, tava todo mundo na mesma fileira. E eu falei, mas faz parte, né? Então... Acontece, né? Acontece. Se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica pro Cristiano Barreto lá do início, que estava saindo do vôlei para virar cantor, que dica você daria para ele? Só calma um pouco. Tem um pouco mais de calma, porque eu, quando coloco algumas coisas na minha cabeça, hoje, mais maduro, eu consigo, né, ver isso, mas eu não tenho limite, sabe? Se eu coloquei aquele sonho, eu faço acontecer, e aí, às vezes, hoje eu vejo que algumas coisas que eu consegui antes da hora, vamos dizer assim, que me trouxeram algumas coisas a mais, né, vamos dizer assim. Então, hoje eu vejo que certas coisas não estavam na hora, mas aí em contrapartida eu olho e falo, mas se eu não tivesse feito essas loucuras, eu não seria o que eu sou hoje, sabe? Então acho que o que eu diria pra ele é ter mais calma, que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Hoje eu tô muito nessa vibe. Antes eu queria, não, vai acontecer assim. Aí acontecia de outro jeito, eu falava, cara, eu me preparei pra tudo acontecer e deu tudo errado, mas no final deu certo. Eu falei, eu entendi. Não adianta eu querer mandar em tudo que as coisas vão acontecer como tem que acontecer, sabe? Então, acho que o grande conselho que eu daria, assim, pra mim é estude mais, se dedique mais, como eu já faço, mas tenha calma de saber que, às vezes, aquela mala que você quer tanto, você consegue comprar ela, mas você vai comprar ela e você vai ter muita parcela, sabe? Aquele, como é que eu posso dizer, desconforto, mas você vai ter aquilo, mas você não vai usufruir daquilo da maneira certa, sabe? Como algo momentâneo, né? Você tá entendendo? Tipo assim, eu era muito doido com equipamento, eu queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter van, queria ter... E aí eu fui tendo, só que nisso veio muitas também complicações, muitas coisas que ao longo do tempo vai dando errado, mas eu falei, não, mas tem que ter. E aí deu uma pirada assim em mim, por eu ser meu investidor, ser esse cara que sempre pensa. Claro que eu tenho o japonês, que é meu braço direito, assim, nessa parte de agenda, de tudo, assim. O Cristiano Barreto divide o Japa 50%, divide o meu irmão ali, que é técnico de som. Então, eu sou um cara que desde o começo, eu contratei a minha equipe, entre aspas, para eu ser só o cantor. Mas, por muito tempo, eu tive que resolver. E hoje também eu tenho que resolver. Mas, né, a palavra final é minha, mas eu gosto de todo mundo fazer o seu trabalho. Eu não me meto no trabalho de ninguém. Tanto que a gente brigava muito com o Japa antes, porque eu fechava alguns shows também. Porque antes era eu que era o agenda, eu era tudo. E aí o Japa entrou, e o Japa, com essa veia de produtor, de já ter trabalhado com vários artistas, já trabalhou em casa de show, bem experiente. E ele falou, Cris, você é um custo-benefício, você é um cantor muito bom, você é dedicado, você se paga, sabe? Começou a falar vários pontos positivos, você não precisa se vender pro outro que não quer pagar, sabe assim? Eu falava, não, Japa, mas e aí? A gente vai ficar sem show, né? Cris, e aí hoje, graças a Deus, a gente chegou aí, já tem 2 anos, que eu não me meto em nada, meu telefone ninguém tem mais pra falar, Cris, dá um descontinho pra mim aí, que eu falava, Japa, dá um desconto pra ele, entendeu? Então, assim, as coisas foram acontecendo pra que hoje chegasse desse jeito, sabe? Eu acho que tudo que eu sou hoje, eu não foi por um acaso. Eu lá tirei foto dos equipamentos dos artistas, eu via como é que eles faziam, tipo em rádios, já tive vários encontros com todos. Então eu via qual carro que eles chegavam, via a hora que eles chegavam, como eles chegavam. Eu falava, eu vou seguir isso aí. Então eu sempre costumo dizer que eu sou um pequeno, mas com uma estrutura de grande, sabe? Tipo assim, claro que bem menor, mas com tudo organizado, sabe? Eu acho que isso que é legal. Você não somente vender o show, você vender ali uma experiência, uma empresa, você está contratando uma coisa séria, não é bagunça. Porque os eventos, você sabe, você trabalha com evento, muita gente, assim, alguns cantores que não levam tão a sério, acaba dificultando para nós que vive disso 100% e trabalha sério, porque eles levam meio como oba-oba, faz de qualquer jeito. Um hobby, faz de qualquer jeito. E aí eu falei, não, eu sou assim, eu vivo disso, é desse jeito que tem que ser e vamos ser assim, entendeu?
Essa dica de paciência pro Cris do passado funciona pra Júlia do presente. Aí, ó, exatamente. Cuidado, porque assim, às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente quer... Nossa, se tivesse mais uma televisão aqui, beleza. Aí você vai lá, compra a televisão, fala, nossa, esse mês a parcela tá me atrapalhando. Entendeu? Daí você tem 2 televisões, você fala, nem tô usando a outra. Tipo assim, sabe? Então, mas também eu sou uma pessoa muito ansiosa, acho que dá pra perceber no meu jeito. Mas eu venho fazendo terapia, eu venho trabalhando para ficar cada vez mais tranquilo. Mas eu não sei se essa dica eu usaria lá atrás, sabe? Porque eu acho que a gente vive mesmo com a nossa frequência, o que Deus está mandando ali. Mas eu acho que a grande dica, eu acho que é essa, para a gente ser um pouco mais paciente no sentido que vai acontecer, mas não é no nosso momento, sabe? Tem um momento certo para tudo, tem no momento certo, igual a minha mãe sempre costuma dizer, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Então, assim, e por muito tempo eu falava, pai, eu tô precisando disso aqui, e até a minha primeira van, os meus músicos iam de carro e eu tinha um custo super alto, porque ia 4 músicos de carro. Então, assim, fora o cachê deles, tinha um custo do gasolina, operacional, mais, né? Tudo ali. E aí eu falava, pai do céu, eu preciso tanto de uma van, porque é bonito, minha foto gigante na van e tal. E aí foi meu pai, e eu tinha eles sempre acreditaram, apoiaram e fizeram acontecer de alguma forma. Só que daí depois a van foi linda, maravilhosa, minha foto, tudo, mas ela não parava de quebrar, porque já era uma van um pouco mais velha. Então, tinha hora que eu falava, oh meu Deus. E aí no fim tava todo mundo indo de carro ainda, porque a van tava quebrada, entendeu? Então assim, às vezes a gente quer uma coisa e passa por cima de tudo pra ter isso, só que daí ela... Aí na hora que tem, entendeu? Não precisava pra agora, sabe? né? Aí, pô, tô fazendo show aqui, Deus músicos não tá indo na van, tá todo mundo de carro. Falei, pô, entendeu? Então, assim, eu acho que essa grande dica, assim, ter um pouco mais de paciência e calma de saber que vai acontecer. Não é igual o DVD, né? Tanto tempo fui pra Goiânia, eu fiz tudo meu, vou gravar, vai lançar, vai ter um projeto legal no YouTube, as pessoas vão conseguir me ouvir. E nada, e nada, e nada, e nada. Aí agora, ó, pra você ver, graças. Saiu. Lindo, e um projeto incrível. Exatamente. Demorou, mas saiu. Exatamente. E pra gente ir encaminhando pro final... Quais são os seus planos e sonhos aí do Cristiano Barreto para sua carreira? Eu acho que assim, meus planos sempre foram os mesmos, sabe? Assim, de sempre melhorar, né? Até hoje fui mais cedo para Aparecida, né? Agradecer tudo que eu venho vivendo, tudo que Deus vem colocando na minha vida, assim. E hoje, se fosse para falar mesmo com Deus ali, eu não pediria mais nada, sabe? Eu acho que claro que eu pediria para ele para continuar me abençoando, mas meu sonho é sempre que as coisas melhorem, sabe? No sentido melhore não somente para mim, para todo o pessoal da minha equipe. Então hoje a gente tem uma van, faz show aqui no Vale, sul de Minas, algumas cidades. Então eu pediria para Deus aumentar isso, sabe? De ser regional para ser nacional, de uma van para um ônibus, de shows que a gente faz hoje, graças a Deus aqui, para 1.000 pessoas, né, tem alguns shows esporádicos, a gente vai para 10 mil, 5 mil, mas que eu me tornasse cada vez um pouco maior, sabe? Então, acho que o meu grande sonho é que eu olhasse assim para trás e o meu trabalho falasse por mim, sabe? Tipo, tudo de YouTube, de projeto, de tudo tá andando, sabe? Acho que meu maior sonho é isso. E graças a Deus tá acontecendo, sabe? Eu acho que de pedido assim mesmo, graças a Deus eu sou muito realizado, assim, de todos os meus sonhos, né? Eu joguei com o pessoal que tinha uns carrão, eu falava, queria ter esse carro, e graças a Deus eu consegui realizar. Coisas assim materiais, eu acho que eu só agradeço, sabe? Eu não peço mais nada, não. Claro que eu só peço saúde para continuar trabalhando e me dedicando da forma que eu sempre faço, e eu acho que é isso que me move, sabe? Não tô aqui pra querer sempre, agora eu quero um carro de 5 milhões, não, sabe? Eu acho que eu tenho sonhos, mas os meus sonhos eu já meio que realizei, sabe? Que era de jogar vôlei, depois de realizar com o meu carro, depois de ter o meu projeto, de ser um cantor que tenha um projeto, que tenha um trabalho, não somente como eu comecei nos bares, né, os caras pagam lá o cachê, voz e violão, que é legal também, mas o meu sonho sempre foi me tornar um cantor para viver disso e ser sério, entendeu? Então, eu acho que é isso o meu maior sonho, continuar progredindo, claro, mas continuar vivendo e as coisas acontecendo reais, sabe? Não quero nunca
ser alguma coisa que eu não sou, sabe? Parecer que eu sou isso, parecer... Não gosto disso, eu sou isso. Se eu tô bem, eu tô bem, se eu não tô... Dá pra ver, a galera que me conhece sabe, quando eu não tô muito bem, eu fico meio quieto, fico meio pra baixo, fico meio pensativo comigo, mas o grande que eu peço, assim, é que as minhas coisas continuem andando, e eu sei que lá na frente vai dar tudo certo, como já vem dando, graças a Deus, né? Então agora a gente vai pro nosso bate-bola. Aham. Temos 8 perguntinhas aqui. Para começar, um sertanejo que você gostaria de dividir palco. Jorge Mateus. Sertanejo universitário ou modão? Hoje, modão. Que louco, né? Você prefere uma casa de show ou esses festivais, tipo rodeio, um festival agro, uma festa de prefeitura? Eu acho que assim... Pode elaborar um pouquinho? Porque bate Pode. pau. Não, a ideia, essa era a ideia inicial, mas nunca foi. Nunca foi, né? Não, na verdade, eu acho que assim, não tem como a gente escolher um dos dois. Mas vamos lá. Eu acho o de prefeitura, esses festivais, esses rodeios, você consegue ter todos os públicos. E eu tenho muita criança que gosta do meu trabalho, que os pais levam. Então, assim, pro artista, esses shows. Mas pra, às vezes, vibe de show, às vezes a balada que tá lotada, aquela coisa, aquele negócio te contagia mais. Porque às vezes o rodeio tem um brete. Então tem um palco e tem um brete, a galera fica... Que é alto. É alto, às vezes. Fica assim. Entendeu? Então você fica um pouco longe da galera, sabe? Tipo, você tá aqui nesse seu mundo aqui, ouvindo o som, tudo, e lá a galera tá meio que... Você não sabe o que eles estão ouvindo, tipo, aquela coisa toda. Mas eu gosto dos dois, sabe? Eu acho que... Por isso que é legal, a gente faz assim, 10 shows, 5 prefeituras e 5 baladas, sabe? Acho que consegue equilibrar. Você prefere músicas de sofrência ou superação pra cantar? Hoje que eu tô estudando, tô cantando um pouco melhor, eu acho que a sofrência, você consegue passar um sentimento maior, assim, no sentido que... Antes, quando eu cantava, eu só queria cantar afinado, tentar chegar nas notas. Hoje eu já consigo, assim, meio que incorporar a música, vamos dizer, sabe? E a sofrência, querendo ou não, né? Você ali nesse clima... É a que bate. Às vezes a pessoa nem tem por que sofrer, mas tá sofrendo. Exatamente. Tanto show que a galera, Cristão gosta de sofrer, eu falei, mas você tá sofrendo? Não, mas eu quero chorar, eu quero chorar. Um lugar inesquecível que você já se apresentou? Lugar inesquecível que eu já me apresentei? Eu acho que foi... Não... É porque assim, a gente que trabalha, né, não sei todos, mas todo show pra mim é especial, de verdade, sem querer fazer média aqui, porque a gente tá no podcast, de verdade. Eu trato todo o show com muito carinho e muito profissionalismo, assim, sabe? Se tiver 100, uma pessoa, 100 mil, 10 mil, não importa pra mim, porque eu tô fazendo o meu melhor, que eu me dediquei e estudei. Mas eu acho que o primeiro, assim, que eu viajei de avião, que foi Florianópolis, que eu fui fazer um show lá, foi bem especial pra mim, sabe? Tipo, de sair de Taubaté e pra... Essa rotina de lugares longes, né? Tipo, num lugar que ninguém me conhece, eu cheguei lá, sabe? É tudo diferente, você não sabe o que a galera gosta de ouvir, sabe? Então, assim, eu acho que essa experiência também pra Brasília, também, quando eu fui fazer um show lá, esses shows que a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, que a gente tem que... Sabe, fazer acontecer que ninguém te conhece. Porque querendo ou não, aqui no Vale, aqui a galera já conhece, já tem essa intimidade. Agora, quando você sai um pouco para Minas, a gente já viajou para vários lugares, mas eu acho que os especiais, todos são, mas quando você tem que mesmo entregar um negócio que ninguém te conhece, você tem que fazer, eu acho que esses são os mais especiais, que você fica ali com medo, fica, né? Friozinho na barriga. Todos dão, né? Mas esses assim que você fica... Cara, ninguém me conhece, e agora? Sabe? Você é o mais especial. Uma música que não pode faltar no seu show. Ou uma que as pessoas pedem muito. Que a galera pede muito é Boate Azul, né? Clássico. Clássico, que não... Às vezes eu acabei de cantar, Repete. acabei a música, daí veio um cara falar comigo, tudo bem, canta Boate Azul. Eu falei, cara, eu acabei de cantar. Acabei de cantar, né? Mas assim, Boate Azul e também, assim, grandes clássicos, né? Tipo... Jorge Mateus, né? Músicas que marcaram a época, né? Você pega lá 2010,
né? Nessa época de 2010, é só, né, Era músicas... de ouro. Pô, você pega ali, então você cantar a música dessa época faz com que as pessoas gostem mais, assim, e volte no tempo, né? Um conselho que você recebeu no início da sua carreira? Um conselho até que eu recebi do Martinzão, que era o dono da Banda Arena, que eu levo assim pra mim, que ele falou assim: Cris, você é bonito, você é carismático, nunca seja um babaca. Falou assim pra mim. Ele falou: nunca seja um babaca, cara. Você é perfeito. Você é como um filho pra mim. Tudo que eu falo pra você, por eu ter sido atleta, todas as dicas que ele me dava, eu fazia. Ele, caramba, eu falei pra você fazer e você fez. Pô, você é a única pessoa que me escuta. Então, assim, tudo que ele falava pra mim, ele falou assim: Cris, não se deixa levar pra isso não. A gente tá num palco aqui, mas todo mundo é igual. A gente, às vezes, tá acima das pessoas, mas muitas das vezes a gente é pior do que as pessoas, né? A gente tá aqui, às vezes com problema em casa, com tudo, e a gente tem que vir aqui sorrir. Então, nunca deixa de ser esse Cris que você é. Nunca mude nada. Você não é babaca. Então, eu acho que esse é um conselho que eu levo assim no coração. E o Martins é um cara que eu tenho um carinho muito grande, que infelizmente, devido à minha correria, devido à minha vida, esses dias eu falei com ele um tempo atrás, até pro DVD, né? Falei: pô, Martinzão, vou gravar meu DVD, massa demais, queria que você fosse lá. Mas ele acabou não indo. Mas eu acho que foi esse conselho que é um pouco meio direto, né? Mas que funciona, e eu sempre me coloco assim: será que eu vou ser babaca se eu fizer isso? Sabe? Tipo... A consciência. E a última perguntinha: o maior desafio da carreira de cantor? O maior desafio? Eu acho que o meu maior desafio é fazer tudo acontecer, sabe? Desde da pilha do microfone, sabe? Até o agradecimento final, sabe? Na hora que você agradece ali e fala: ufa, aconteceu mais um, sabe? Acho que o grande desafio é você ter um trabalho onde você consiga fazer com que as pessoas te respeitem, sabe? Assim, por tudo que você faz. Mas graças a Deus eu já sinto que as coisas vêm acontecendo nesse sentido, mas eu acho que o grande desafio é esse. Porque a gente lida com muito altos e baixos, né? Você sai de um show com 10 mil pessoas, daí você vai para um outro que choveu, que aí foi feriado, e aí a casa cabe 500 mil pessoas e deu 300. Aí o contratante já fala que foi sua culpa, que já foi, sabe? Então, um grande desafio é fazer tudo acontecer de uma maneira linear, assim, sabe? Porque a vida dos cantores, a vida, eu tenho certeza, de todos que passam por aqui, e se você perguntar para eles, vai ser assim, ó. Né? Uma montanha-russa. Então, assim, o grande desafio é você pegar ali uma subida, não precisa ser a subida gigante, mas uma subida e não parar. Eu acho que é assim que eu gosto de... Eu até falo pro meu pai, falei: pai, eu na minha escala aqui de 0 a 10, eu tô no 1,5, mas eu vou chegar no 10. Então eu sou muito paciente. Claro que eu trabalho muito, me dedico muito, mas eu não imagino já aqui, porque se eu estiver aqui, eu sei que eu vou vir para cá, entendeu? Porque essa é a nossa vida. Você vê pelos famosos, né? Esse ano tá em alta... Nunca mais, Moraes e Mariano, né? Você vê aqui, Camaro Amarelo estourou. Aí hoje eles vivem bem, fazem show, fazem tudo, mas você não vê na mídia mais. E, né, fica aquela coisa um pouco assim. Então, o que é mais difícil é você... Eles vieram aqui já em Pinda fazer eventos de prefeitura. Ah, então, você vê que... Retrasado. Então, né, eles continuam trabalhando igual, tudo mais. O mais difícil é você manter lá, sabe? E o Gustavo Lima, que a gente tem um exemplo, que ele se mantém, mas pelo que a gente sabe nos bastidores, ele... tem um operacional muito grande ali pra que faça ele estar sempre lá, sabe? Sim, acho que o Lua Santana também, né? Nunca vi esse cara não ter uma música fazendo sucesso. Sabe? Tá sempre ali. Exatamente. Eu acho que assim, mas eu acho que eles, não é nem questão de estar lá. Eu acho que é isso aí, que é o que a gente pensa. Que é de fazer um trabalho massa. De fazer as coisas de coração, de fazer bem feito. E aí, onde você vai, não importa, porque você vai estar progredindo. Então, é isso que eu penso, sabe? Sempre... Mesmo que eu esteja devagar, igual eu toco piano, acho que tem 2 anos e meio. E é difícil, é um instrumento que você demanda ali muita dedicação. E eu toco no meu show, eu faço um momento romântico, eu toco Evidências no piano, toco Jorge Mateus. E quando eu comecei, nossa, né, Japa? Era um negócio que o nervosismo e eu falar, não, faz parte do processo. Hoje, graças a Deus, né, já evolui bastante. Então, assim... é você não parar, você saber que você às vezes vai se machucar, às vezes vai errar, vai
né? Como eu já fui em programas de televisão, acabou, eu falei, nossa, falei tudo errado. Fiquei nervoso, falei, meu Deus. Depois eu via, todo mundo cresce, ficou massa demais. Então, assim, às vezes a gente se cobra muito. Se cobra tanto, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. O grande é sempre manter subindo. Não importa o grau, mas você tem que estar subindo. Uhum. Então, agora a gente vai para o nosso Pop Games. Pedir pra galera aí colocar a nossa roleta aqui. Pode colocar a roleta aí. Temos 10, 9, né? A gente tirou uma porque tava caindo toda hora. Temos 9 opções de brincadeira aí. E aqui parar a gente faz. Tá. A gente tirou stop. Faz igual o... Bom Dia e Companhia. Tava caindo muito stop, a gente tirou. Quiz do anagrama. Legal. Vamos lá. Esse aqui vamos ter palavras embaralhadas. E aí a gente tem que descobrir o que tá escrito. Acho que são 4 ou 5 palavras, né? E aí quem adivinhar primeiro fala. Quem acertar mais, ganha. Beleza. Ganha, parabéns. Mas você não sabe? Não, eu não sei. Então tá. Eles que preparam tudo. Os jogos eu nunca sei o que tá acontecendo. Fechou. Já falei pra eles, eu que dei esse trabalho pra eles. Falei, gente, quero colocar uma coisa nova no programa, mas o trabalho é de vocês. Eu não. Não colocaram tudo que ela gosta, não, né? Que ela já vai ver de primeira. Não, eu falei, esse trabalho é de vocês. Vocês organizam as brincadeiras, eu só chego e brinco. Boa. Tem aí? E muito legal as animações que vocês fazem. Parabéns pelas artes aí. Vai ser os dois juntos, João? Isso, aí quem adivinhar primeiro, fala a palavra. Vamos lá, 3, 2, 1... Praia? É? Nossa, eu tô meu QI baixão aí. Diga que estava fácil, só o R. É. Pode ir pro próximo. Aí, vai ter uma, a gente vai pular e vai pro próximo, tá? Tá. Nossa. E se a gente começar a demorar muito, a gente pede dica. Brasil. Acertou. Aê! Ufa, pelo menos uma não sai zerado. Sonho? Sonho, nossa, eu ia falar agora. Agora o último. Tem. Dente? Acertei. Eu ia falar também, mas pelo menos não sai zerado. Não sai zerado. Foi o quê? 3-1? 3-1. Aê, que legal. Boa, gente. Então agora, passar pro pessoal, antes da gente encerrar o programa, a agenda semanal aqui do clube. Mês de abril, como vocês sabem, é o mês de aniversário aqui da Ferro, completando 95 anos. Então, nesse sábado agora, dia 12, a gente tem o show do Thiago Aguiar, com muito MPB animado aí pra galera dançar. Ingresso para não associados, R$20, e o evento é para... não associados, começa às 19 horas. No domingo, nós temos o nosso tradicional Domingão na Ferro, com muito sertanejo, com César Barbosa e Guilherme Luan, a partir das 2 da tarde. Bilheteria também para não associados, R$20. E vou adiantar a agenda da semana que vem para vocês. Vamos ter uma edição especial do Boteco Sertanejo com quem? Cristiano Barreto. Cristiano Barreto e Fernando e Fabiano estarão aqui no sábado, dia 19, a partir das 4 da tarde, trazendo muito sertanejo aí pra vocês, a partir das 16 horas, e o ingresso é R$20, então contamos com vocês aqui nos nossos eventos. Aí sim, hein? Então, eu queria agradecer, Cristiano, por você ter aceitado vir participar aqui. Um bate-papo bem legal, brincadeiras também. Muito obrigado por ter topado. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, né? Por esse espaço para nós, contar um pouco da nossa história, contar um pouco de como a gente chegou até aqui, né? Então, parabéns também para vocês, muito massa, né? As ideias de brincadeira, muito descontraído, assim. Então, assim, que Deus abençoe vocês sempre. Pode sempre contar com a gente vai ter agora sempre lançamentos, então seria legal, né? Se precisasse, a gente estaria aqui de novo para falar desses lançamentos, né? Mas brigadão, e sempre que a gente estiver aqui, vai ser um prazer da gente bater um papo, da gente fazer alguma coisa junto aí, pode sempre contar com a gente. Obrigada. Queria agradecer também a vocês que acompanharam aí o programa de hoje. E nos vemos semana que vem. Não, mentira, semana que vem não vamos ter programa, pois sexta-feira, Paixão de Cristo, vamos ter a transmissão da encenação da Paixão de Cristo, que acontece aqui no ginásio. Então, se você não puder vir assistir, vamos estar transmitindo. E aí, na outra sexta, voltamos com o programa. E aí, eu espero vocês lá. Até mais. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente.